Então hoje vamos falar aqui sobre os melhores campeões do extinto título da WWE, o título de pesos pesados, também conhecido como o World Heavyweight, né? Então, muitos foram campeões desse cinturão de ouro, pra mim era um dos cinturões mais bonitos da WWE. Eu não gostei da ideia de terem unificado e depois trazido o título universal aí, em vez de trazer de volta o título World Heavyweight, quiseram criar lá aquele título universal horroroso e tal, mas agora já foi, agora é a gente ter nas memórias aí o World Heavyweight, e é por isso que eu resolvi listar aqui os melhores campeões World Heavyweights da história da WWE, né? Então aqui é a minha opinião, sabe? Eu vou tentar explicar pra vocês aqui os meus gostos e eu espero que vocês também aí possam deixar nos comentários a lista de vocês. Eu acho que o G4 de todo mundo vai ser o mesmo, vai mudar só as posições. Mas os 4 primeiros que eu vou colocar aqui, com certeza vai ser os 4 primeiros que vocês também devem colocar aí. Só vai mudar talvez uma posição pela outra, né? Eu começo aqui com uma menção honrosa para o Mark Henry, né? O Mark Henry ganhou o título World Heavyweight lá, foi bastante emocionante ele vencendo aquele cinturão depois de vários anos na empresa. Não durou muito tempo com o seu reinado, mas no período que ele ficou como campeão também para mim foi um dos melhores campeões. Foi um cara bastante dominante, bastante bruto. Eu tinha raiva do Mark Henry, sabe? Eu conseguia ter raiva por ele ser apelão. Eu só consegui ter esse sentimento com o Brock Lesnar, sabe? Só com o Brock Lesnar me fez ter raiva de alguém assim por ser apelão demais, por ser difícil demais de ser derrotado. E o Mark Henry me passou aquilo, né? Pena que não durou tanto tempo, mas o Mark Henry merece uma menção honrosa aqui com certeza. E aí então vamos começar então essa lista aqui dos melhores campeões World Heavyweights com CM Punk, né? CM Punk abre aqui essa minha lista, né? Eu acho que o CM Punk, principalmente no reinado que ele teve em 2009, ou nos reinados que ele teve em 2009, ele se destacou mais. Ele chegou a ganhar esse título em 2008, mas lá, por conta de problemas de lesão, acabou não indo muito longe. Mas em 2009, lá quando ele ganha depois do Jeff Hardy lá fazendo o casting, aí perde pro Jeff Hardy, recupera, ganha de novo. Eu acho que ele teve um reinado muito interessante, né? Ele agiu de uma maneira ali como um dos principais heels a segurar esse cinturão, né? Ele conseguia ser realmente chato, realmente ali repugnante, mala pra caramba, pegava no pessoal ali. Então, e além da qualidade das lutas que ele entregava também como campeão World Heavyweight. E até aquela despedida que o Jeff Hardy tem da WWE, a forma como o CM Punk vai lá ainda e joga o Jeff Hardy lá na rampa. Tipo, tudo aquilo transformou o CM Punk num cara assim extremamente repugnante, né? E depois rivalizando ali com Undertaker e tal. Eu acho que o CM Punk, pouca gente lembra dele como World Heavyweight, até porque ele se destacou muito como campeão da WWE, o reinado de 434 dias. Mas ele como World Heavyweight, com esse outro personagem dele, Stray Edge, funcionou bem demais também. Na verdade, acho que foi o grande teste para mostrar que ele poderia ser um grande campeão mundial no futuro e acabou provando depois, né? Quando ele teve mais tempo, mesmo sendo outro mundial, de fato ele entregou o que se prometia depois de ter já demonstrado que poderia fazer um excelente reinado quando pegou esse título. Na sequência eu coloco aqui o reinado do Sheamus, cara. Pois é, o reinado do Sheamus em 2012, né? Ah, eu esqueci só de lembrar no começo do vídeo, eu não vou contar aqui os campeões da WCW, tá? Eu estou contando o título a partir do momento que ele chega na WWE, sabe? Os campeões da WCW eu não vou colocar aqui, tá? Então já esqueçam aí alguns nomes que poderão estar aqui na lista. O Sheamus 2012, primeiro que a forma como ele ganha é bastante peculiar ali, tipo, derrotando o Daniel Bryan de uma maneira bem rápida na WrestleMania 28 lá, naquele vacilo do Daniel Bryan, abrindo o show daquela maneira. Mas depois eles têm até uma luta boa, né? A revanche que eles têm no pay-per-view seguinte, se eu não me engano, era o Extreme Rules, mas posso estar enganado. É uma revanche muito interessante também ali, que eles tiveram um combate mais longo e o Sheamus passou mesmo assim por eles, né? O reinado do Sheamus foi longo, ele teve uma diversidade de adversários também. Foi nesse período que talvez o Sheamus tenha até se consolidado como um dos grandes babyfaces da WWE, porque com o reinado longo, com um dos mundiais, diversidade de adversários passando por cima, foi ali que muita gente virou fã dele, né? Embora ele já tinha ganhado já no final de 2009 o título mundial, era em outra fase, era ele como o heel, o pessoal não curtia tanto, chegou a sofrer alguns enterros entre aspas ali, perdendo para Triple H, perdendo para Randy Orton. E então ele voltou a engrenar mesmo em 2012, ganhando o Royal Rumble, ganhando o Mundial, tendo um reinado longo. E aí depois lá que ele foi ter algumas quedas na carreira dele, mas foi um período ótimo para a carreira dele. E também o World Heavyweight talvez
Eu diria que talvez tenha sido a última vez que o título World Heavyweight realmente teve uma relevância a nível mundial. Depois disso parecia mais um título secundário, ficou muito atrás do WWE Championship, né? Tinha muito essa discussão de qual que era o melhor cinturão. Depois disso, depois do reinado do Sheamus, meio que essa dúvida acabou. Essa dúvida acabou, sabe? Tipo, o campeão mundial era o campeão realmente ali do Raw, no caso o CM Punk, depois foi lá o John Cena, The Rock e tal. E aí eu acho que a relevância só foi voltar quando o Randy Orton ganhou lá em 2013, ganhou do John Cena em 2013, né? Naquele combate que unificou os cinturões. Então, tipo, no fim do World Heavyweight ele foi ter uma relevância de fato. Inclusive, um dos motivos que dizem que unificaram é justamente que o World Heavyweight já estava perdendo um pouco o brilho, né? Mas eu, sinceramente, acho que tinha outras estratégias para poder, então, voltar a transformar ele em um grande cinturão. Então, o Sheamus então, também está na minha lista. E aí que começa o G4, né? Aí que começa os 4 que provavelmente vocês vão colocar, mas talvez não na minha ordem exatamente. Eu abro aqui com o Undertaker. O Undertaker, para mim, foi um dos grandes campeões do World Heavyweight. Chegou a ganhar esse título na WrestleMania, mais de uma vez, inclusive, contra adversários incríveis. Protagonizou lutas épicas valendo esse cinturão. Teve derrotas também marcantes envolvendo esse cinturão. Quem não lembra lá das derrotas que ele teve pro Edge, tanto no Cash-in como em outras bandeiras. Chegou a perder já oportunidades valendo esse título. Não era nem dele, mas era do Kane. Eu lembro muito bem isso em 2010. Era do Kane, mas o Kane conseguiu passar por ele e se manter como campeão. E ganhou limpo, inclusive. Então, o Undertaker era a cara do World Heavyweight durante muito tempo, né? E principalmente pra eu, que comecei a assistir em 2008 o WWE, eu olhava pra esse cinturão e falava, é o cinturão do Undertaker. O Undertaker era sempre o cara desse cinturão, né? Então, foi um cara que fez reinados não muito longos, mas o período que ele esteve como campeão, ele impunha respeito, né? Eu não tô colocando aqui os melhores reinados, pra deixar claro, eu tô colocando os melhores campeões, que é diferente. Se fosse os melhores reinados, seria difícil colocar aqui um desses caras na lista que não tivesse um reinado muito longo. O Undertaker, por exemplo, nunca teve um reinado muito longo pelo World Heavyweight. Mas juntando as vezes que ele segurou esse título, sempre teve credibilidade, cara. Você não lembra de um momento onde o Undertaker se envolveu com o World Heavyweight e o cinturão tava lá meio que assim, sem ser chamativo. Tanto que ele conseguiu ser até main event já, ganhando do Edge lá na WrestleMania 24, superando, por exemplo, um combate que tinha Randy Orton, John Cena e Triple H, com outro título mundial, né? E você vinha de um Triple H que tinha ganhado a Elimination Chamber, o Randy Orton, que era campeão, e o John Cena que vinha ganhado do Royal Rumble Match. E vinha de retorno, ele conseguiu bater isso. Então, o Undertaker como World Heavyweight também foi muito, mas muito foda. Eu tenho aqui na terceira posição o Batista, cara. E olha só, é igual eu falei, como eu comecei a ver em 2008, você passa a impressão de que, pô, o cara desse título é o Undertaker. Só que, se você depois começa a assistir algumas coisas do passado ali, pegando principalmente 2005 pra frente, depois do Batista ganhar o Royal Rumble Match e ganhar no evento principal do Triple H, o World Heavyweight, você nota que durante aquele período ali de 2005 até 2008, 9, 10 ali, o Batista era o cara do World Heavyweight. Ele teve 4 reinados, nem todos os reinados foram interessantes, mas ele se envolvia muito por esse cinturão. Era um dos grandes nomes dele, era um dos grandes campeões dominantes desse título. Também tinha muita credibilidade as suas lutas, né? Tipo, você não via o Batista lutando contra jobbers ou algo do tipo. Talvez o momento mais em baixa foi quando ele rivalizou lá com o Khali mesmo, mas o Khali na época era pra ser um monstro, era pra ser um cara over. Então vamos compreender também o contexto, né? O Batista ali depois até chegou a fazer parceria com o Rey Mysterio ao mesmo tempo que era campeão. O Batista foi um grande campeão World Heavyweight, cara. Tanto que a popularidade dele aumenta mesmo quando ele é campeão desse título, né? Muita gente pensa que talvez foi no Evolution, mas não foi exatamente no Evolution. No Evolution ele era ali um cão de guarda. Aí quando ele toma a atitude de escolher o Triple H para WrestleMania e ganha o World Heavyweight, ali ele vira o grande animal Batista mesmo, né? O cão que se soltou ali da corrente, né? Que atacou o dono ali que maltratava ele. E meio que isso, né? Então o Batista foi um grande campeão World Heavyweight. Teve rivalidades marcantes também que se você for assistir você vai relembrar e perceber que de fato ele está na frente, por exemplo, de nomes como, pra mim, do Undertaker. O Undertaker, eu ficava mais com essa impressão porque a época que eu comecei a assistir eu peguei mais ele com esse cinturão, mas pra pegar de modo geral assim
os dois, acho que o Batista ainda tá um pouquinho à frente e fez alguns reinados um pouquinho mais longos ali, então, e por isso eu diria que o Batista também aí acaba aqui se destacando. Ele até chegou a rivalizar com o Undertaker também por esse título, que foi uma rivalidade também interessante, então podemos colocar aí que o Batista está na minha terceira posição. Eu sei que muita gente não vai colocar ele na terceira, vai trocar ele pelo Undertaker, mas é igual eu falei, é discutível. Pra mim o Batista está um pouquinho na frente. E aí, meu amigo, outra coisa que eu vou ter que dizer aqui. O Ed também, quando você olha pra ele, você fala, pô, o Ed é a cara do World Heavyweight. O Ed e o título World Heavyweight são ali, são casados, né? Por quê? Porque nós começamos a assistir em 2008 também a WWE. E lá, o primeiro da lista que eu vou falar daqui a pouco, já nem disputava mais esse título, nem queria mais esse título, e nem nunca mais ganhou esse título, né? Já tava fora, já tava em outro rumo. Então, a gente acaba que não sabendo muito da história quando começa a assistir ali, de quem realmente dominou esse cinturão no passado. E aí, o que a gente assistiu foi o Edge, Undertaker, principalmente segurando esse cinturão. Mas se você for olhar no passado, você vai ver que houveram outros nomes ali, igual eu citei agora há pouco do Batista, que eu considero ele à frente do Undertaker, mas não à frente do Edge. O Edge de fato foi ali um cara que casou com o World Heavyweight. Era o título dele, tá ligado? Teve uma vez que ele era campeão mundial, ele perdeu o Elimination Chamber, voltou no main event, pegou a vaga do Kofi e ganhou o World Heavyweight de novo. Todo ano você imaginava o Edge indo como campeão World Heavyweight pra WrestleMania. Ou indo disputar, ou indo defender. E aí, pô, era todo ano, cara. Todo ano. Você pega lá 2008, 2009, 2010, 2011, quando ele aposenta. Mudava os adversários, mas era sempre o Edge atrás desse cinturão, né? Então ele casou com esse título. Ele morou com esse título. E fez reinados marcantes com esse título. Boas lutas com esse título. Ganhou de maneiras épicas esse título, né? Então, o Edge, ele foi o cara do World Heavyweight. Ele foi o deus do World Heavyweight. E teve períodos diferentes. Teve períodos dele como o Hill. Períodos que ele era ajudado, períodos que ele, como o Hill, conseguia ganhar sozinho, períodos dele como Babyface. Então, cara, ele teve todas as suas versões segurando o World Heavyweight. Então, pra mim, durante muito tempo mesmo, ele foi o líder. Ele era o melhor campeão World Heavyweight. Porém, depois, pesquisando melhor, assistindo coisas do passado, você nota que o nosso querido The Game Triple H acaba que tendo um pouquinho mais, no detalhe, um pouquinho mais de destaque segurando esse cinturão. Como eu disse, você começa a ver 2008, o Triple H já nem ia mais atrás desse título, ia atrás do outro título, o WWE Championship, né? Então você imagina que o quê? Que o Triple H é ali um carinha que nem sequer deve saber o que é World Heavyweight e tal, mas quando você volta no passado e você vê que o Triple H ganhou esse cinturão ali várias vezes, se eu não me engano foram 5 vezes, né? Isso se a gente não for contar que ele ganhou unificado em 2016, obviamente, que pode-se dizer que é um World Heavyweight junto. Então, tanto que ele tem 14 mundiais na carreira, né? E aí 5 vezes sendo World Heavyweight. E você nota que todos os reinados dele ali foram interessantes e na pegada que os do Edge. Teve momentos que ele agiu como o Hill, teve momentos que ele foi ajudado, teve momentos que ele, como o Hill, não precisou de ajuda, teve momentos que ele, como face, agiu também como um grande campeão, teve momentos que ele ganhou com o título unificado, né? Tipo, não unificado, mas ele ganhou junto com o outro título mundial lá, inclusive em WrestleMania, lá derrotando o Chris Jericho e tal. Então, ele foi um cara que fez história com esse cinturão e derrotou adversários talvez mais fortes que o Edge enfrentou, né? Passou ali por nomes épicos, inclusive foi um período que muita gente dizia que o Triple H enterrava nomes, né? Tipo, Booker T, Rob Van Dam, muita gente acusa disso, porque ele passou por nomes ali que realmente tinham muito potencial. Embora eu discorde dessa parte de enterrar, porque se o cara era jovem e estava sendo um grande campeão, então como que um jovem pode enterrar outro cara, sabe? Tipo, eu acho que enterrar seria tipo, se ele já fosse um veterano hoje em dia e derrotasse nomes assim, mas se ele também tá competindo, ele tava competindo com esses caras, ele ganhou desses caras, ele se sobressaiu sobre eles, isso pra mim não é enterro. É igual, por exemplo, hoje em dia rolar Kevin Owens e Ricochet, o Kevin Owens derrotar o Ricochet, ele não tá enterrando o Ricochet, ele tá competindo com o Ricochet, porque os dois ali são caras que no momento estão lutando pra ver quem vai ter mais destaque. Seria enterro se fosse, sei lá, o Undertaker derrotando o Ricochet fora da WrestleMania, o Ricochet em uma boa fase, porque aí você tá falando de um veterano contra um jovem, aí realmente está enterrando o cara, mas não era o caso na época, né? Pra mim ele conseguia ter um grande destaque, e não só por conta das defesas, dos adversários,
dos reinados, da forma como ele conquistava o título, mas os segmentos, cara. Os segmentos do Triple H, as promos que ele sempre foi muito bem ali, a forma de mafioso que ele agia às vezes ali, a forma como ele conseguia manipular os adversários, como ele conseguia manipular pessoas para ajudá-lo. Houve momentos cômicos também durante o reinado dele, então houve diversidades dele como campeão, né? Então, pra mim, o Triple H acaba sendo o cara do World Heavyweight, acaba sendo o dono desse título, né? Disputa de igual para igual com o Edge, ganha no detalhe, um pouco detalhe. Eu acho que talvez o Edge tenha até um pouco mais de qualidade em algumas coisas. Talvez na questão do oportunismo, por exemplo. Só que aí é uma questão de diferença de personagem. Mas, por exemplo, o Triple H se saía melhor em segmentos. Promava melhor, né? E aí você vai ter que talvez listar aqui as lutas. Quem fez lutas melhores durante seu período de campeão. Durante seu período de rivalidades por esse título. Também dá uma grande disputa. Mas eu acho que o Triple H se sobressai. Até também porque ele tem a vantagem de que na época ali... não tinha tanta censura, não tinha essa questão de PG era. O Edge chegou a pegar ali metade de um período onde era PG era, então, ou estava se tornando PG era, então ele teve algumas limitações ali que o Triple H não teve. Dava para ter um pouco mais de sangue, de violência, e tudo isso influencia para deixar a qualidade de uma luta melhor, pelo menos na minha visão. Então, Triple H é o meu líder, Edge é o segundo, mas eu sei que vai ter grandes debates nos comentários, grandes diferenças nas listas de vocês.